Bem-vindos mais uma vez na nossa aula Jornada de IoT. Hoje nós falaremos um pouco sobre segurança. Falaremos um pouco do conceito de segurança em IoT, veremos um pouco de criptografia, entenderemos quais são as vulnerabilidades dentro do sistema de IoT, veremos um pouco sobre a privacidade que podemos ter dentro do mundo da internet das coisas e veremos alguns tipos de proteções contra ataques cibernéticos. O que vem a ser a segurança em IoT? A segurança que nós temos dentro da internet das coisas, todo o ambiente que proporciona a integridade dos dados enviados por todos os dispositivos, como também parte da confidencialidade desses dados e muitas vezes protegendo a disponibilidade desses dados. Ou seja, os dados têm que estar íntegros, têm que estar disponíveis e têm que ser de uma origem confiável. A gente tem que saber a origem dele até a utilização dele, até a hora do processamento. O que nós temos como passos da segurança dentro do mundo da internet das coisas? Temos testes de segurança, a parte de autenticação, tanto de servidores como de usuários, temos atualizações de segurança, segurança da própria rede, privacidade dos dados, gerenciamento de certas chaves ou de acessos, e a parte de criptografia, no qual vem a proteger totalmente os dados conectados. Vamos falar um pouco sobre criptografia e entender o que vem a ser esta linguagem. A criptografia é um artifício utilizado dentro da área de tecnologia, de modo que nós consigamos disfarçar os dados que serão enviados. Eles serão transformados de formatos legíveis para formatos inelegíveis, tá? Um exemplo de criptografia. Vamos criptografar a palavra IoT, esse termo IoT. O que a gente precisa? Primeiramente, vamos colocar o nosso alfabeto dentro de uma escala de 1 até 26, onde temos todas as letras, cada um com a ordenação do seu algarismo, e vamos criar um algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma regra. Tá? A nossa regra vai ser: a gente localiza a letra em qual número correspondente e soma-se a este número o número 2. Tá? Com isso a gente tem a nossa chave, nosso termo já criptografado. O exemplo, IoT, se nós fizermos a identificação, a letra I ela está na coluna 9, a letra O está na coluna 15 e a letra T está na coluna 20. Então nós temos o número 9, 15, 20, que quando colocado dentro do nosso algoritmo, que soma-se 2 a cada desses parzinhos, nós temos o número 11, 17, 22. Então a chave de criptografia, ao invés de enviar 9, 15, 20, ela envia 11, 15, 22. Ou seja, a informação que sai, ela não tem algo direto coligado ao dado, já está disfarçado. Caso os dados sejam interceptados, a pessoa que interceptar esses dados, ela vai ter que saber qual que é essa chave criptográfica, qual que é o algoritmo utilizado. Lógico, no nosso caso é um algoritmo bem simples, no qual a gente só somou os 2. Então, hoje, através de recursos computacionais, seria muito fácil de quebrar essa chave de criptografia. Mas nós temos artifícios muito mais sofisticados, no qual consigamos criptografar todos esses dados. Temos alguns tipos de criptografia. Os mais conhecidos são a criptografia simétrica, no qual nós temos uma única chave privada de ambos os lados, desde o emissor até o seu receptor. Temos a criptografia assimétrica, no qual nós temos uma chave privada de um lado, do emissor, e uma chave pública de criptografia do lado do receptor, no qual existe uma decodificação desse algoritmo para fazer essa descriptografia. E temos um outro conhecido também, que é a chamada criptografia de hash, no qual, vinculada à informação enviada, é acrescida um código chamado código de hash, uma função hash, no qual este resultado ele sai como se fosse uma chave criptografada baseada nesta função hash. O que temos de vulnerabilidade? As senhas fracas, senhas compostas por nomes, ou idades, ou datas de aniversários. A falta de atualização de segurança. Isto quando a gente fala com relação à atualização de antivírus ou atualização do próprio sistema. Essas atualizações são importantes
porque cada atualização já está preparada para uma certa quantidade dessas vulnerabilidades. Tá? Temos também a falta de criptografia no envio de dados. Muitos dados são enviados de maneira pura, da maneira como eles são extraídos, e muitas vezes podem ser interceptados, e a falta de uma chave criptográfica pode comprometer a integralidade ou até mesmo a privacidade desses dados. Outra coisa que pode ser vulnerável dentro do IoT é a interface web vulnerável, ou seja, temos uma interface através das aplicações web que elas podem ser permissíveis a invasões ou até mesmo algumas mudanças de códigos. E um dos mais importantes que temos hoje, dentro do mundo de IoT ou dentro do mundo da tecnologia, é com relação à privacidade dos dados. Falando um pouquinho sobre privacidade de dados, temos desde agosto de 2020 a publicação de uma nova lei, no qual ela visa legalizar todos os trâmites com relação à proteção de dados pessoais aqui no Brasil. Temos essa lei não somente para dados pessoais, mas para dados industriais, dados empresariais, dados comerciais, o que são ataques no qual nós podemos nos precaver. O que vem a ser uma tentativa de ataque via força bruta? É aquela tentativa que pessoas alheias ao nosso mundo de IoT, elas ficam tentando colocar a senha, forçando diversas vezes a senha, que talvez até, se for uma maneira simples, ela consiga acessar o nosso sistema. Isso é chamada de força bruta. Para que isso não aconteça, que a gente tenha remédios para isso, é que a gente cria as chamadas senhas fortes, no qual a gente coloca caracteres especiais, números não sequenciais, letras não sequenciais, letras maiúsculas diferenciando de letras minúsculas e assim por diante. Interceptação de dados. Os dados eles trafegam por todo qualquer ambiente. E existe a interceptação, ou seja, são pessoas que se propõem a capturar esses dados e, de certa maneira, tentar entender esses dados. Talvez os dados possam levar a algo que eles possam pedir algum tipo de resgate ou algum tipo de benefício financeiro pela liberação desses dados. E para isso, quais são os nossas proteções contra esses ataques? São praticamente todos os protocolos que nós temos de criptografia. Que venham a pegar esses dados, embaralhá-los, de modo que, caso seja interceptado, a pessoa precisa de uma chave de descriptografia para conseguir decodificar essa mensagem desse dado interceptado. Temos também a possibilidade de termos a injeção de códigos. O que seria isso? Através de uma aplicação web vulnerável, pessoas até mesmo máquinas, podem colocar linhas de códigos dentro dessa nossa aplicação, fazendo com que talvez uma certa funcionalidade, ao invés de tê-la feito corretamente, ela faça outra, Ou seja, a gente tem a disponibilidade talvez de envio de dados de uma estação meteorológica. Através de uma injeção de dados, esses dados, além de não serem enviados de maneira pura, eles possam ser corrompidos e então enviados, Para que a gente não tenha esse tipo de problema, é bem benéfico que nós tenhamos sempre os dispositivos sempre atualizados, com relação à segurança, com relação a antivírus, com relação às versões dos sistemas. Que a cada versão existe um melhoramento, uma melhoria inserida dentro desse código. Uma fraude muito comum hoje é com relação à falsificação da identificação. Embora tenhamos novas tecnologias para identificação, como leitura da íris ou leituras faciais, ou até mesmo o que nós temos com relação às impressões digitais, tem crescido amplamente a possibilidade desse tipo de falsificação. Então, o que nós podemos colocar como uma maneira de barrar um pouco esse tipo de fraude? É implementar autentificações mais robustas. Muitas vezes a gente tem um aplicativo que, quando a gente acessa via computador, pede realmente uma confirmação no celular para saber se é a pessoa mesmo. E uma última questão com relação a ataques é com relação à privacidade, a invasão da privacidade, no qual o que a gente pode estar fazendo para proteger contra esse ataque. A gente tem certas medidas com relação à proteção de dados. Uma delas é a LGPD.
né? E outras são todas essas melhores práticas que, quando realmente colocadas em ação, elas visam, tá, minimizar toda essa parte da invasão da privacidade. Com relação a tudo isso, surge um novo profissional, uma nova área, que é a área da cibersegurança, ou cybersecurity, tá? Que é o profissional, que é a área que cuida de toda esta segurança desse ambiente de IoT. Tá? Não somente IoT, mas ela visa proteger todo o sistema, toda a rede, todos os dispositivos e todos os dados no qual podem ser ameaçados ciberneticamente. Vamos responder comigo. Qual das seguintes opções é uma prática recomendada para que a gente tenha senhas mais seguras? Letra A. Usar senhas curtas e fáceis de lembrar. B. Utilizar a mesma senha para várias contas. C. Utilizar letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Ou letra D. Compartilhar a senha com amigos e familiares. A resposta certa nesta questão é a letra C. Nós devemos sempre misturar letras minúsculas, maiúsculas, números e sempre caracteres especiais. Segue para vocês um podcast muito interessante no qual é discutido tudo sobre a funcionalidade da cibersegurança ou cybersecurity dentro desse mundo da tecnologia da informação. Quer dizer que as empresas já estão analisando nossos dados, muitas vezes sem autorização, e criando estratégias em cima disso para lucrar mais. Outras vezes também estão analisando nossos dados com a nossa autorização, entre aspas, porque também ninguém lê o que está aceitando, né? Antes de entrar no aplicativo, antes de entrar na rede social. Fala um pouquinho mais sobre isso também, porque são duas coisas aos extremos que geram o mesmo resultado ruim para nós. Bom, então tem todo o tema da polêmica, né, que você, sobretudo no Brasil, com a enorme utilização do WhatsApp, você estava realmente muito na mídia o tema da privacidade de dados. E eu achei muito curioso tudo isso, tipo assim, gente, todo mundo clicou e todo mundo clica em qualquer, quando você vai aceitar qualquer política de privacidade de dados, porque isso agora é uma questão. Os seus dados já estão por aí, em qualquer lado, em qualquer compra que você faça pela internet, e aí depois o pessoal, nossa, isso é um atentado à minha privacidade de dados e tudo isso. Eu achei até muito curioso. Óbvio, Tony, realmente, se você faz esse comparativo, e eu entro também nesse comparativo dos preços, a minha informação já vai estar completamente toda pública só pelo fato de você estar fazendo compras online. Eu dou até um exemplo engraçado, porque os meus pais são completamente offline. Não participam de nenhuma rede social, mas foram o meu pai... Eles não gostam, eles não querem, por alguma razão? Não gostam, não querem aprender. Para eles é assim, só ter o WhatsApp tá bom, e só contatos individuais, não fazem parte de nenhum grupo, ou seja, são completamente o outro extremo. Mas foram alvos de um ataque pessoal. Não vou dizer que seja cibernético, mas alguém realmente pôde roubar todas as informações do meu pai no ano passado. Eles tiveram experiência, então, de, mesmo estando fora da internet, entre aspas, eles tiveram experiência... Nossa! Realmente uma pessoa se fazendo passar pelo gerente de um banco com uma voz super profissional como a sua, Tony, ligou para o meu pai se apresentando, dizendo que as informações dele, a conta dele do banco tinha sido invadida. O link deste Spotify vai estar disponível na íntegra na plataforma de vocês. Chegamos ao final de mais uma aula, agora falando de segurança. Espero que tenham gostado. Até a próxima e bons estudos.